Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe a Virgem Maria. Senhora nossa, tudo bem com vossas caridades? Então, hoje nós vamos tratar juntos de um assunto que é muito procurado, né, pelos adeptos à vida eremítica que querem, né, professar os vínculos sagrados ou diocesanamento ou autônomos, né, e querem saber o porquê o Brasil, né, não se enquadra, é muito escasso e muito raro a vida eremítica aqui no Brasil. Então, a vida eremítica ela é incomum no Brasil e pouco entendida pela comunidade pastoral da igreja, digamos assim. As pessoas não conhecem a vida eremítica, não têm contato da vida eremítica. A vida eremítica está se perdendo dentro da igreja, né? E por sinal ela surgiu, né? A vida religiosa surgiu da vida eremítica, mas ela é tão incomum que até mesmo sacerdotes nem ao menos imaginam que existam eremitas aqui no Brasil. Então, por que o Brasil ele se enquadra nessa situação de não compreender a vida eremítica? Diferente de países como na Europa, enfim, países do exterior. Por quê? Porque o Brasil, né, uma das características do nosso país, nós somos muito acolhedores, aquele país que sempre tem que estar ali no povão. Se alguém é mais ali reservado, mais acabrunhado, ou ele é doido, as pessoas já dizem logo assim, é taxado logo como ou loucos, né? Ou fogem totalmente do padrão. Ou são loucos ou fogem do padrão. Então são taxados logo assim, de cara, né? Porque o Brasil é um país que tem essa diversidade de culturas e é um país que acolhe, ou seja, então ele tem essa facilidade o quê? Para estar em comunidade. Então, uma das características, né, do povo brasileiro é viver em sociedade. Eles não vivem individualmente, eles não têm uma vivência individualmente. Para o brasileiro, duas coisas não podem funcionar perfeitamente, de que uma complete a outra ou que uma ajude a outra. Sempre tem um lado que ganha e um lado que perde. Então, para eles, a realidade de vida eremítica ela não pode ser bem vista. Por quê? Porque a pessoa vive sozinho. Então, ali para chegar nesse caráter de viver sozinho, alguma coisa de errado há com ele. Né? Então, ele não pode servir a Deus e viver sozinho. Né? São duas características principais da vida eremítica, a solidão e a busca da comunhão com Deus. Então, se isso acontecer aqui no território brasileiro, ou ele é louco, porque ele gosta da solidão, né? Ele é diferente do povo, ou sempre há essa pergunta, por que não volta para a comunidade, né? Para os que são provenientes de ordem, por que não volta? Não se sente só, a solidão não lhe cansa? Então essa é sempre uma realidade que os senhores vão ter que ter em mente, que o brasileiro ele não entende a vida eremítica, não compreende a vida eremítica, porque é uma cultura que visa a sociedade. Eles não vivem o particular, eles só vivem o coletivo. Ou seja, por ter essa fama de ser muito acolhedor, para eles, religiosos têm que ser em comunidade. Por quê? Porque existe uma aglomeração de pessoas que partilham do mesmo ideal. Então, para eles aí funciona, né? Porque ali eles estão buscando a Deus, mas estão vivendo em comunidade, né? Estão vivendo aquele padrão da sociedade, a vida comunitária. Mas já a vida eremítica eles não compreendem. Por quê? Porque a pessoa vive sozinha. E para eles o estado de solidão, eu falo no quesito de solidão, para encontrar a Deus, e não uma solidão levada para
para o lado patológico, né? Porque existem também pessoas que preferem a solidão por um estado patológico, psicológico, né? Agregado à psicologia. Mas no nosso caso, a gente deseja esse afastamento do mundo para que nós possamos estar em comunhão com Deus. Para o povo brasileiro isso não funciona, né? Não funciona a pessoa sozinha que busca Deus. Para eles sempre tem que estar em comunidade. Então os senhores vão ter que acostumar a ouvir sempre essas perguntas, né? Essas perguntas taxativas. Por que não volta para a vivência de comunidade? Ou então, por que não tenta, né? Para os que não tiveram a vivência de comunidade, para a vivência em ordens, por que não tenta entrar numa ordem, entrar num seminário? Para eles é mais viável que nós voltemos, né, para os que já foram de comunidade, voltemos para a comunidade, ou então que procuremos outra alternativa do que viver a vida eremítica. Então é por isso que o Brasil é pouquíssimas as vocações. Quando eu falo vocações, são vocações sólidas e consistentes, como eu já falei para os senhores alguns vídeos atrás, né? São vocações que dão frutos, que frutificam, vocações que são experimentadas, que vivem a realidade de oração e contemplação, né? Que vivem realmente o que a igreja define como vida eremítica. Não falo de alguns eremitas que se auto-intitulam como eremitas, mas que não querem seguir a igreja. Não existe santificação sem a vivência da igreja, né? Não existe nenhuma parte sã em um corpo sem que ele esteja perfeitamente unido. Bem assim, somos nós que formamos o corpo místico da igreja, né? Se nós, eremitas, que formamos o corpo místico da igreja, a comunidade, né? Os que o Senhor retirou do mundo para viver uma perfeita comunhão com Ele, se nós não seguimos essa unidade de intercessão em favor da igreja e dos pobres pecadores, é porque nós não somos religiosos. Então, nós temos que seguir esse plano de santificação, né? Então, eu falo nesse quesito. Então, o Brasil estranha esse posicionamento dos eremitas porque eles vivem essa cultura de socialismo, de comunidade, né? As pessoas elas têm que se comunicar, elas têm que ser socialmente ativas para que elas sejam consideradas normais e para que elas deem crédito, né, para que elas credibilizem a sua vocação. Então, eu quero conscientizar os senhores sobre essa questão, né? Quando vierem para a vida eremítica, que estiverem ou na experiência da vida eremítica, ou então já professo solene, né, dos votos, sempre vão estar conscientes dessas perguntas. Por que não volta se já foi de alguma comunidade religiosa? Ou então, por que não tenta outra forma de vida que tem essa característica da comunidade? Então, esse vídeo é mais uma orientação para os primeiros eremitas, para os senhores que desejam emergir nessa realidade, para que os senhores não se frustrem quando essas perguntas forem recorrentes. Que Deus mesmo nos abençoe, em nome do Pai, et Filho, Espírito Santo.